Medo de interação social, desconforto ao falar em público, medo de se expor e aflição. São alguns dos sintomas da fobia social. Você já ouviu falar sobre isso, gente? Esse tipo de comportamento muitas vezes é confundido com a timidez. Incluída entre os transtornos de ansiedade, ela pode impactar diretamente o trabalho, os estudos, o convívio em sociedade. Esse é tema do quadro O que eu faço, doutor, de hoje. Doutor Vicente Gomes, médico psiquiatra, já está aqui comigo para a gente conversar sobre esse assunto. Doutor, bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos. Queria que o senhor iniciasse já explicando até onde a timidez vai e inicia essa fobia. Felipe, esse componente da timidez, a gente considera normal para algumas pessoas, inclusive quando a gente está diante de algo desconhecido, de algo novo. Isso tanto para a criança, como para o adolescente ou como para o adulto, tá? Por exemplo, às vezes a pessoa tem timidez em falar, em apresentar algum trabalho, né? A pessoa que é tímida, ela acaba o quê? Ela vai fazer aquele trabalho, ela pode sentir um pouquinho daquela preocupação, daquela ansiedade antes daquele momento, mas quando ela começa a falar ali, vai começando a ficar mais calma, mais tranquila, ela dá continuidade. Tá? Ou seja, aquela ansiedade, após aquele momento, acaba sendo reduzida. Não tem aquela preocupação antecipatória, vários dias pensando naquilo. Tá? A pessoa também não evita aquela situação, deixa de fazer aquilo, né? E não causa um sofrimento maior. Quando a gente fala de um quadro fóbico social, também conhecido como ansiedade social, existe aquela ansiedade antecipatória. A pessoa, por exemplo, vai fazer um trabalho, vai ter que falar para uma reunião em trabalho para várias pessoas. Ela fica vários dias pensando naquilo, várias semanas. Aquilo causa um sofrimento intenso, tá? Então há essa ansiedade antecipatória. Às vezes ela evita, tá? Ela tende a evitar, enfim, tem algum problema físico, alguma coisa que faz com que ela não vá para aquela situação, né? Ou quando ela enfrenta aquilo, há um grande sofrimento, uma grande angústia, um grande peso naquela situação. E a ansiedade acaba piorando naquele momento. Tá? E também, uma coisa muito importante para o diagnóstico de fobia social é que ela tem a impressão que as pessoas estão julgando, que estão avaliando a pessoa. Algum comentário, algo, então ela acaba às vezes, né, com medo ali de ser criticada, de ser julgada, de estar fazendo algo de errado. Ela trava também. E isso pode dar uma travada, pode bloquear, ela pode gaguejar, ela tem receio de ficar vermelha, de ficar tremendo. Agora, o que é que causa isso, doutor? Felipe, há um componente genético, né? Pessoas que têm alguns transtornos de ansiedade ou outros quadros psiquiátricos e principalmente problemas na infância. Às vezes a pessoa sofreu ali um constrangimento, foi vítima de bullying, vítima de maus tratos, tá? Então acaba, naquele momento ali, a criança, ela acaba levando aquilo, carregando aquilo, tá? E vai se tornando às vezes um adolescente, um adulto inseguro, que tem medo, que tem realmente receio. A gente pode ver, Felipe, que às vezes tem pessoas que têm potenciais, que são inteligentes, só que acabam realmente bloqueando aquilo. E isso causa um prejuízo significativo no dia a dia das pessoas. Em relação, por exemplo, à paquera, pode ser também um fator decisivo para você não conquistar alguém que você quer. Isso, Felipe, acontece em várias áreas, tanto na questão do desempenho, quanto às vezes mesmo ali num relacionamento afetivo, de se aproximar de alguma pessoa, às vezes até de relacionamento social mesmo, entendeu? Um trabalho, às vezes tem pessoas que às vezes têm receio de chegar ali no ambiente de trabalho e às vezes tem medo da pessoa estar observando como ela está escrevendo, se ela está tremendo, se ela está vermelha, se ela vai falar alguma bobagem. Só voltando um pouquinho para as causas, o que é que os pais podem fazer para observar se o filho pode estar sofrendo algum tipo de bullying ou constrangimento para evitar problemas futuros relacionados a esse transtorno? Alteração de comportamento, tá, Felipe? A criança, adolescente que às vezes ali começa a ficar um pouquinho mais irritado, começa a evitar alguns acontecimentos, de ir para algum lugar. Enfrentamento, problemas com relação à questão do sono também. Crianças às vezes têm pesadelo, de repente começa a chorar do nada, quando fala que vai para uma escola, quando fala que vai para um passeio, quando fala que vai para alguma reunião onde há pessoas desconhecidas. Então é mudança de comportamento, ficar atento a qualquer mudança de comportamento e observar e ter uma abertura de conversar com seu filho, de ter diálogo, de ajudar e não ali de estar criticando. Agora, acontecendo,
Qual é o tratamento ou quais são as formas? Pronto, existem várias abordagens de tratamento e a gente fala aqui que o tratamento, quando a pessoa é submetida a esse tratamento, tem uma grande chance de sucesso, como nos outros quadros de ansiedade, tá? Um tratamento que costuma ser tranquilo, por tempo limitado ali, tá? Psicoterapia, terapia cognitivo-comportamental ajuda bastante, a hipnose clínica também ajuda muito esses pacientes e o uso de medicamentos também, tá? Medicamentos seguros, que a pessoa vai melhorar o seu desenvolvimento, sua energia, vai lhe dar ali aquela habilidade daquele enfrentamento e com a terapia para resolver aquela situação de base. Não importa a idade, é possível reverter isso? Sim, é possível reverter com terapia, com medicação. A pessoa pode sim fazer isso, ficar uma coisa tranquila e que ela enfrente aquela situação, né, que ela possa trabalhar, que ela possa ter bom desempenho nos relacionamentos, na vida social e ter sim uma boa qualidade de vida. Quero muito agradecer sua participação, um tema muito interessante dessa segunda-feira, viu, doutor Vicente? Eu imagino que muita gente que está em casa pode ter se identificado ou pode ter identificado em alguém que conhece. Então, vamos pedir ajuda. Isso, e mesmo assim, mesmo diante, não é um quadro de fobia social, né? Tem um detalhe que essa fobia social, ela precisa persistir durante 6 meses, a partir de 6 meses. Mas, além daquilo que é uma doença, aquilo que é problema, se tiver alguma coisa que estiver te limitando, que estiver te trazendo algum tipo de prejuízo, procure ajuda, que você será beneficiado e irá sim melhorar a sua qualidade de vida. Não empurre com a barriga. Exatamente, Felipe. Doutor Vicente Gomes, obrigado pela participação. Daqui a pouco, às 6 da tarde, eu e o doutor Vicente estaremos te aguardando lá no Alô Doutor, na Clube News FM, tá bom? É o nosso programa de toda segunda-feira que fala sobre qualidade de vida. Obrigado. Até daqui a pouco, uma semana abençoada, iluminada e produtiva a todos. Amém, que assim seja.